Hello everyone, how are you? Hoje nós vamos ter a nossa primeira atividade dentro da disciplina de língua inglesa. E aí nós vamos falar um pouco sobre um vocabulário novo, né? Um vocabulário, no caso, seria um conjunto de palavras ali dentro de um mesmo campo semântico. Então nós vamos falar hoje sobre place of the city or places in the town, que seriam os lugares numa cidade, né? Os pontos comuns de uma cidade. Quando a gente está falando de vocabulário, né, é importante a gente entender que a gente vai tentar sempre aprender o número máximo de palavras, mas é normal não aprender tudo. Então, você vê, sei lá, 15 palavras, né? Então, se você aprender, por exemplo, 10 palavras, está ótimo. Não significa necessariamente que você vai aprender todas as palavras, né? Às vezes você até aprende, você lembra daquela palavra, eu já vi, às vezes você não vai lembrar do significado daquela palavra, mas é interessante que até isso também é uma forma de aprendizado. O aprendizado de uma palavra, né, de um vocábulo novo, numa língua nova, né, que não é a sua, está relacionado muito a isso. Então, tem níveis diferentes de aprendizado, de apreensão desse vocabulário. Às vezes você lembra, eu já vi essa palavra, às vezes você até lembra a relação dela. Acho que essa palavra aí representa uma peça de roupa, por exemplo. Então, né, uma parte do corpo. Não, é um lugar na cidade. Então, isso também é aprender, ainda que você não lembre exatamente o significado daquela palavra, você lembra que você já viu, e aí é muito provável que, por exemplo, se você ler essa palavra dentro de um texto, você vai conseguir lembrar, porque vai ter um contexto ali em volta, e aí você vai conseguir lembrar, essa palavra significa isso, né? E às vezes de forma isolada você não conseguiria. E aí, às vezes, você consegue já, né, memorizar num nível mais profundo. Você consegue ver a palavra de qualquer jeito, sozinha, isolada, e você consegue lembrar. Essa palavra é isso, certo? Então, existem esses níveis diferentes de aprendizado. Então, quando nós estamos aprendendo um vocábulo novo, né, um vocabulário novo, no caso que seria um conjunto de várias palavras, não significa que você tem que aprender tudo, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre place of the city e vamos falar um pouquinho também sobre revisão de tempos verbais que nós vimos no primeiro ano. E aí a gente vai ter uma atividade bem simples no Google Forms, certo? Que são uma atividade composta apenas de 5 questões. Então vamos lá, vou sumir aqui da tela. Places of the city, ok? Então nós temos aqui algumas palavras, né? Como castle, castelo, algumas coisas aqui nós nem temos na nossa cidade, né? Castle. Algumas palavras são bem parecidas com as palavras da língua portuguesa, como bank, né? Hospital, que seria hospital, garage, né? Garagem, house, o que nós temos numa cidade? Nós também temos que ter várias casas, né? Então, house é uma coisa que vai ter em qualquer cidade, ok? Post office, que seria tem até um desenho aqui de uma carta, seria o lugar onde você entrega a correspondência. No caso aqui no Brasil nós temos os correios, né? Railway station, né? Que seria uma estação de trem, né? Railway são os trilhos aqui, certo? Então, seria a estação de trem, certo? Então, nós temos aqui algumas palavras, não significa que vocês vão aprender todas. Tem aqui telephone booth, né? É uma coisa que a gente nem tem mais, né? Cabine telefônica. Então, eu vou falar aqui as palavras a partir de castle, certo? Que é castelo, castle. É como se não tivesse esse T, tá? Na pronúncia, castle. Castle, fire station, que seria o corpo de bombeiros. Bank, certo? Não precisa nem traduzir. Street é a rua. House, também não precisa traduzir, né? É muito fácil. House. Post office, como eu disse, são os correios. Railway station, que seria a estação de trem. Hospital, hospital. Garage, que seria garagem. Ok, temos aqui mais algumas palavras como school, bus stop. Dá para deduzir, vocês já sabem o que é bus, com certeza sabem o que é stop. Se a gente juntar vai dar o quê? Parada de ônibus, né? E até pelo desenho dá para saber. Park. Aqui em nossa cidade nós temos alguns parques, né? A gente tem parque aquático, a gente tem parque ecológico. Police station, né? Nós temos também aqui, que seria
uma estação policial, né? Traduzindo ao pé da letra, ou a gente pode traduzir como delegacia, ok? Church, pelo desenho acho que dá para deduzir também que é igreja. Nós temos algumas igrejas também aqui. Library é uma palavra bem curiosa, parece, mas não é, né? Parece livraria, mas na verdade é biblioteca. Livraria, aqui no Brasil a gente chama um lugar onde você compra livro, né? Um lugar onde você compra livro. Já uma biblioteca geralmente é um lugar público, por exemplo, numa escola você pode ter uma biblioteca, né? Então a gente vai chamar de library, que não é livraria, certo? Livraria vai se chamar bookstore, que é a palavra livro. Bookstore, a gente já conhece, uma palavra muito comum no Brasil, que significa loja, né? Muita gente usa essa palavra aí até para botar no nome de sua loja, né? Físico, então uma loja virtual, store, certo? Então, bookstore seria loja de livro, né? Que a gente traduziria em português como livraria. Já a palavra library, que parece com livraria, na verdade é biblioteca, que geralmente é um lugar público, um lugar onde você não compra livros. É um lugar onde você pega os livros emprestados, né, por um tempo. Clothes shop. Shop é outra palavra para store, certo? Store ou shop significa, no caso, elas significam loja. Então, clothes é roupa. Então, você pode usar a palavra shop, store com vários outros começos, né? Então, quando você coloca, por exemplo, bookstore, loja de livro, ou seja, uma livraria. Clothes store seria uma loja de quê? De roupa. Por aí vai. Restaurant, restaurante, né? Parece nem traduzir. Museum. Nós temos museum aqui em Aquiraz, né? Temos sim museu. E zoo significa, né? Aqui também pelo desenho e até mesmo pelo começo da palavra já dá para saber o que é. Então, por exemplo, imagine aqui quais lugares nós temos aqui na nossa cidade, né? Então, aí marque na sua mente, marque os lugares, pontos que existem em sua cidade, aqui em Aquiraz. Nós temos cinema, for example, nós temos supermarket, nós temos bank, theater é uma palavra que não apareceu aqui, né? Theater significa teatro, então é uma palavra parecida, né? Com o português. Museum, nós temos. Park, temos sim também, né? Restaurant, church, zoo, library, né? Então imagine aqui na sua mente quais palavras, né? Quais lugares, quais pontos nós temos aqui em nossa cidade, certo? Então esse vocabulário aqui vai cair na atividade. E aí para concluir, vamos fazer aqui só uma rápida revisão, né? Sobre o verbo to be, né? Personal pronouns e verbo to be. Ok. Então, nós temos aqui 3 formas do verbo to be. O verbo to be nada mais é do que o verbo ser ou estar, ok? Em inglês. E ser e estar, no caso, quando você vai conjugar o verbo, né? Ele vai, no caso, ser representado de formas diferentes. Por exemplo, até em português isso acontece. Eu digo assim, eu estou aqui. Então, é estou do verbo estar. Eles estão aqui. Estão do verbo estar. Então, estou e estão são formas diferentes de se escrever o verbo estar, certo? No caso, porque aí ele está sendo flexionado ou conjugado. Então, nós temos aqui a forma am, somente para I. Então, eu só digo I am, certo? Então, am só existe para I, que é eu, primeira pessoa do singular. O is existe somente também para uma pessoa, que é a terceira pessoa do singular. Aqui vocês podem ver que tem 3 pronomes, he, she, it. Mas vocês lembram que todos eles representam a terceira pessoa do singular, uma pessoa só. Por que são escritos de formas diferentes? Porque tem a questão do gênero, né? Nós temos o masculino, o feminino, e aí no inglês existe também o gênero neutro, it, que eu posso utilizar para várias coisas, objetos, animais, quando eu chamo de ele ou ela, ou então um assunto que eu estou falando, por exemplo, certo? Não precisa ser exatamente um objeto, uma coisa física, palpável, eu posso estar falando de algo abstrato, né? Como um assunto. Vamos voltar a ele. Ele o quê? O assunto que estávamos conversando. Então, ele pode ser uma coisa abstrata, né? E aí eu posso usar o it para representar esse ele. Eu não vou usar he para me referir ao assunto, né? Ou então, quando eu estou falando de um objeto, certo? Eu uso o it, ou de um animal. He e she é o que mais para pessoas, né? Ele,
no caso, e ela, para a pessoa. Essa é a regra geral, obviamente tem as suas exceções. Então, é como se nós tivéssemos só uma pessoa. Então, aqui, I é a primeira pessoa do singular, you é a segunda pessoa do singular e he, she, it representam a terceira pessoa do singular, certo? É a mesma pessoa. Eu sou a pessoa que falo com você, que é a pessoa, né, meu interlocutor, a pessoa com quem eu falo. E ele e ela, por exemplo, pode ser o quê? A pessoa de quem eu falo, certo? Por isso que é a terceira pessoa. Então, nós temos primeira, segunda e tudo isso aqui é a terceira pessoa do singular. E no plural é a mesma ideia, como se fosse eu, mas alguém significa nós. Então, we significa nós. Você, no caso, se é mais de uma pessoa, eu chamo de vocês, mas em inglês se escreve do mesmo jeito, you. E o plural de ele vai ser they, que é eles. O plural de she também vai ser they, que também pode ser elas. Então, só dentro de um contexto para eu saber se eu estou falando deles ou delas, né? Masculino ou feminino. E também o plural de it. Se eu estou falando de um objeto ou de objetos, eu posso utilizar também they como plural para chamar eles, né? Quando eu tenho mais de um objeto. Certo? Então, am eu só uso como primeira pessoa. Is eu só uso com a terceira pessoa, he, she, it. E o are eu vou utilizar com todos os outros pronomes, certo? Com you e com todas as pessoas do plural. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Fácil demais. Isso aí nós já vimos, certo? Isso aqui é só uma revisão, porque realmente a gente tem que fazer para ver se ficou alguma coisa perdida, mas é algo muito simples. Certo? Então, aqui nós temos a representação da primeira, segunda e terceira pessoa do singular, né? E lembra que com o verbo to be, você vai usar todas essas três formas aqui, né? Já que cada uma dessas pessoas exige uma forma diferente. I am, you are, he, she, it is. Já no plural, que são essas formas aqui, ó, tudo fica com are, né? Fácil de lembrar, tudo vai ficar com are. Então, fazendo uma rápida revisão sobre tempos verbais, né, nós estudamos um pouco sobre o presente. No caso, esse presente aqui é o presente simples. Então, posso utilizar o verbo to be, por exemplo, para dizer que eu estou em algum lugar, ou então que eu sou alguma coisa, já que também pode ser o verbo ser. Então, nós temos aqui, I am in the supermarket. Eu estou no supermercado. Já se eu disser que você está em algum lugar, vou usar are. You are in the bank. You are in the bank. Para ele, he is in the museum. He is in the museum. Ok? He is in the museum. Então, temos aqui destacado, né, os verbos. E aí, a gente vai fazer aqui uma rápida revisão sobre o present continuous. O que é o present continuous? É quando, além de utilizar esse verbo aqui, o verbo to be, a gente utiliza um segundo verbo, e esse segundo verbo vem com ing. Então, nós temos aqui present continuous. Por exemplo, nessa frase aqui eu disse que eu estava no supermercado. Então, eu posso estar no supermercado fazendo o quê? I am shopping. Então, o que é shop? Shop é comprar. Com ing vai ficar comprando. Eu estou comprando. Então, é a ação que eu estou fazendo no shopping. Quando eu uso só o verbo to be, eu posso dizer que essa frase está só no presente, certo? Agora, se eu uso o verbo to be mais um verbo com ing, como está aqui, I am shopping, essa frase está no presente contínuo, certo? Presente contínuo ou present continuous, né? Em inglês. Que nada mais é do que quando você expressa uma ação que você está realizando no momento da fala. Aí eu liguei para você, o que você está fazendo? Aí eu estou comprando, eu estou andando, eu estou estudando, seja o que for. Então, you, né? Eu digo que você está no banco. Então, você pode estar no banco fazendo o quê? You are paying bills. Você está pagando contas. Então, tem um verbo pagar com ing. Pagando, certo? E he is in the museum. Ele está no museu, certo? Ele está no museu fazendo o quê? He is walking. He is walking, por exemplo, in the museum, né? Ele está andando no museu. Então, aqui eu tenho simple present, porque eu só tenho o verbo to be. Só um verbo. É simples, certo? E no caso, o verbo está no presente. E só tem ele, é só um verbo. Então, é por isso que é um presente simples. Ou a gente vai chamar só de presente. E já que é um presente contínuo, porque eu tenho o verbo to be, mais um verbo com ing, certo? E aí, depois desse verbo com ing, pode vir outra coisa, tá? Pode vir aqui, por exemplo, nessa frase aqui aparecer um complemento, né? Está pagando as contas. Mas eu poderia colocar, ele está andando no museu, está andando no parque, está comprando isso ou aquilo. Eu só estou dizendo que essa parte aqui, ela é a essencial, né? Que seria justamente aqui, o verbo to be, mais um verbo com ing.
Pessoal, esse vídeo aqui de hoje é mais para auxiliar vocês na atividade, certo? Então, a gente vai ficar por hoje, né? Só por aqui. Qualquer dúvida também vocês podem perguntar no WhatsApp, ok? Então, é isso. Até a próxima. Valeu!